Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, o indigenista Bruno Araújo e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos a tiros com munição de caça. A polícia apura se há relação com atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região. Até o momento, são 8 suspeitos do crime, sendo que 3 estão presos. A embarcação em que eles estavam também foi encontrada. Depois de 5 horas de operação, o barco em que viajavam o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foi encontrado no rio Itacoaí, próximo à comunidade de Cachoeira. O local foi indicado por Jefferson da Silva Lima, o Pelado. Ele é um dos 8 suspeitos de ter assassinado Bruno e Dom. De acordo com a polícia, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, presa a 6 sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio. Além do casco da embarcação, também foram encontrados um motor de 40 HP e 4 tambores que eram de propriedade do Bruno. A embarcação vai passar por exames periciais necessários para tentar entender como o assassinato de fato aconteceu. Um laudo de peritos da Polícia Federal confirmou que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos a tiros com munição de caça. Segundo a análise, Bruno foi atingido por 3 disparos, 2 no tórax e 1 na cabeça. Já Dom foi baleado uma vez no tórax. A motivação do crime ainda é incerta, mas a polícia apura se há relação com a atividade de pesca ilegal e tráfico de drogas na região. A segunda maior terra indígena do país, o Vale do Javari, é palco de conflitos típicos da Amazônia, desmatamento e avanço do garimpo. E falando sobre economia, mais uma ajuda para o cidadão. O auxílio gás já começou a ser pago pelo governo. Os pagamentos são feitos a cada 2 meses, junto com o pagamento do Auxílio Brasil. Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o NIS, número de identificação social, com final 1. Os repasses vão até o dia 30 de junho, finalizando com quem tem o NIS de final 0. O valor do auxílio gás neste mês de junho será de R$ 53. O valor oscila porque corresponde à metade do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo. Em abril, por exemplo, o auxílio foi de R$ 51. Para ter direito ao benefício, as famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os requisitos estabelecidos na lei do programa. E os critérios são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, além de integrantes do BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o governo federal, serão mais de 5 milhões de famílias contempladas neste mês de junho, a partir de um repasse de mais de 301 milhões de reais. E nos destaques internacionais, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em ritmo anual em maio. Na semana passada, o presidente do país, Xi Jinping, garantiu apoio a Moscou em questões de segurança e soberania. A China importou da Rússia 8,42 milhões de toneladas de petróleo em maio, superando os envios de combustíveis da Arábia Saudita, que normalmente é o maior fornecedor do país, registrando um aumento de 55% em ritmo anual. Os números representam um aumento de 5,44 milhões de toneladas importadas pela China na comparação com maio de 2021. Os dados chineses foram publicados na semana em que o conflito da Ucrânia vai completar 4 meses e quando outros compradores evitam o petróleo russo. Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping assegurou ao russo Vladimir Putin seu apoio em questões de soberania e segurança. O Kremlin anunciou que os 2 líderes concordaram em aumentar a cooperação econômica diante do que chamaram de sanções ilegais impostas pelo Ocidente. Várias nações adotaram medidas sem precedentes contra a Rússia em represália pela invasão da Ucrânia. Moscou procura novos mercados e fornecedores para substituir as empresas estrangeiras que abandonaram o país.
E ainda nos destaques internacionais, falando sobre o clima, chuvas torrenciais na Índia e em Bangladesh deixaram quase 60 mortos. E as previsões indicam que a situação deve piorar nos próximos dias. As tempestades causam danos a um grande número de pessoas regularmente em Bangladesh, um país de baixa altitude. Mas especialistas afirmam que as mudanças climáticas estão aumentando a frequência, gravidade e seu caráter repentino. Grande parte do nordeste do país está debaixo d'água e tropas foram enviadas para ajudar a retirar moradores isolados. Na cidade de Sylhet, as inundações forçaram o fechamento do terceiro aeroporto internacional do país na sexta-feira. Na vizinha Índia, mais de uma dúzia de pessoas morreram no estado de Meghalaya após deslizamentos de terra. No estado de Assam, a Agência Estadual de Resposta a Desastres reportou mais de 2,5 milhões de pessoas afetadas pelos alagamentos após 5 dias consecutivos de chuvas. De acordo com as previsões meteorológicas, a situação deve piorar nos próximos 2 dias, em Bangladesh e no nordeste da Índia, devido aos fortes temporais. A histórica onda antecipada de calor na Europa, que castiga particularmente França e Espanha desde a última semana, aumenta preocupações sobre as mudanças climáticas. Segundo o governo da Espanha, mais de 25 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. Moradores de cerca de 20 aldeias que haviam sido retirados da área foram autorizados a voltar para suas casas. A Espanha sofreu ao longo da última semana uma onda de calor excepcional, com temperaturas acima de 40 graus em várias regiões. De acordo com a agência meteorológica IMED, 43,5 graus foram atingidos em São Sebastião e 42 graus em Zaragoza. Na França, Paris registrou queda nas temperaturas sufocantes no último sábado, após uma tempestade durante a noite. Na madrugada de domingo, os termômetros da capital francesa marcavam cerca de 16 graus. Na Alemanha, a onda de calor começou na última sexta-feira. E no sábado, as temperaturas alcançaram um recorde de 36,4 graus no sudoeste do país. Como resultado, um incêndio na região de Brandemburgo, perto de Berlim, se espalhou, afetando cerca de 100 hectares. A multiplicação das ondas de calor na Europa é uma consequência direta do aquecimento global. Segundo cientistas, as emissões de gases do efeito estufa aumentam a potência, duração e repetição das ondas de calor. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco, à 13h, ao lado de Kleber Werneck, com outras informações. Obrigado pela companhia e um ótimo início de semana para você.